Então nós vamos dar sequência ao nosso curso aqui no Master Juris. Estou aqui no Master Juris, meu curso Direito Constitucional Objetivo. Eu e o meu amigo Eric, deixa eu pegar e filmar o Eric aqui, ó. Tá lá, eu e meu amigo Eric. Então nós vamos aí dar início à nossa aula, beleza? Então, tema direitos sociais, e eu vou começar corrigindo os exercícios, tá bom? Vou corrigir os exercícios, depois vou colocar um pouquinho de teoria, mas sempre trabalhando naquela questão teoria e exercício. Bem-vinda aí, Kelly Galiano, beleza? Então tá bom, eu sei que o horário aí poucas pessoas vão assistir justamente por causa do trabalho, né? É um horário complicado, 3h30 da tarde, quem é que vai estar aqui? Só eu e o meu amigo Eric, tá lá, ó. Olha lá o meu amigão Eric. Ele que tá no comando. E aí, pessoal, eu vou ficar olhando para a câmera aqui, beleza? Aí eu vou olhar para a câmera e, na medida do possível, eu vou mostrar para vocês os exercícios que eu estou fazendo. Tudo certo? Então vou iniciar ali com o meu amigo Eric, sempre olhando aqui para a câmera. Um golinho d'água para refrescar. Pode meter bala, Eric, por gentileza. Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência ao nosso curso de Direitos Sociais, trabalhando com a parte de teoria e exercícios, tá? No bloco passado, eu estava prestes a finalizar, na verdade até dei uma palhinha em relação ao artigo 7º da nossa Constituição Federal, trabalhando ali com as questões, né, que envolve, né, o trabalhador urbano e rural, mas eu queria voltar um pouquinho só, porque eu esqueci de fazer duas questões. Então vou realizar aqui a correção das duas questões e depois vou dar sequência aí ao estudo do artigo 7º, sempre lembrando do posicionamento do professor André Ramos Tavares, né? Na parte dos direitos sociais, eu tenho o artigo 6º como direitos genéricos, eu tenho o artigo 7º como direitos individuais e tenho do artigo 8º ao 11 como direitos coletivos. Tudo bem? E aí eu peguei umas questõezinhas de prova, na verdade eu esqueci, né, de passar duas questõezinhas de prova, que ela tem um conteúdo um pouquinho mais pesado, tá bom? Vai exigir um pouquinho aí de conceitos anteriores, mas não tem problema, estou aqui para te ajudar. Então na tela, por gentileza, Eric, vamos lá com essas questões de prova, tá? Vamos lá. Então trabalhar com a questão de prova, eu tenho aqui uma questão de 2017, de promotor de justiça, tá? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, beleza? Tá aí, ó. Promotor de Justiça 2017, tá? E a questão, ela diz o seguinte: no que tange ao tema dos direitos sociais, é correto afirmar. Letra A. A Constituição estabeleceu a primazia, né, dos direitos, liberdades e garantias em relação aos direitos sociais, conferindo a estes caráter de normas programáticas. Então vamos lá, vamos justificar a alternativa A. A alternativa A, ela traz aqui uma situação específica, tentando ali estabelecer primazia de um direito em face de outro direito, né? Você tem ali primazia dos direitos, liberdades e garantias em relação aos direitos sociais. Eu quero deixar claro que entre normas constitucionais não há hierarquia, perfeito? Então, quando você tem ali direitos, garantias fundamentais, todos eles são normas constitucionais, assim como direitos sociais. Então, não existe primazia de um direito e garantia que seja ali de liberdade, né, e garantia em face dos direitos sociais. Todos eles compõem um núcleo chamado direitos fundamentais. E até quando a gente divide nas gerações ou dimensões dos direitos fundamentais, você tem que uma geração ela vai complementar uma outra geração. Então, por exemplo, a primeira geração é a geração dos direitos individuais, civis e políticos, ok? A segunda geração dos direitos sociais, econômicos e culturais. A primeira geração é a liberdade negativa do Estado, ou seja, tem ali normas, a primeira geração trabalha com normas que irão limitar o abuso do poder estatal. A segunda geração, ela traz essa característica da primeira, ou seja, ela agrega valor a essa característica da primeira, mas traz um plus. E qual é o plus?
é estabelecer ali uma ação proativa para o Estado. Então você tem que a segunda geração na verdade é considerada geração, ou geração de dimensão, tá? Geração que envolve as normas impositivas que serão ali destinadas ao Estado para garantir direitos positivos ao indivíduo. Tudo certo? Entenderam aqui a dinâmica? Então é isso, pessoal. Aqui no Master Juris nós trabalhamos com essa parte teórica, sempre revisando, e depois o exercício. Então a letra A ela está errada porque não existe nenhum tipo de primazia. Vamos à letra B? Na letra B, deixa eu só colocar aí, já está na tela? Beleza? Então na letra B nós temos aqui a seguinte situação. Vamos lá. A questão diz assim, no âmbito, deixa eu só dar uma ajeitada aqui, beleza. O controle, no âmbito não, o controle jurisdicional das políticas públicas de direitos sociais encontra, dentre outros, os seguintes parâmetros de sindicalidade: reserva do possível, mínimo existencial, todos esses nós estudamos, proibição do retrocesso social, proibição da proteção insuficiente dos direitos fundamentais. Então, questão fantástica, né? Então, olha essa letra B com calma. O controle jurisdicional das políticas públicas de direitos sociais encontra, dentre outros, os seguintes parâmetros de sindicabilidade: reserva do possível, mínimo existencial, proibição do retrocesso social e proibição da proteção insuficiente dos direitos fundamentais. Ok. Então, vamos lá. Olha só. Ao analisar essa alternativa B, as políticas públicas que estão relacionadas ali à aplicabilidade dos direitos sociais têm ali uma certa composição sistemática de mínimo existencial, isso eu já expliquei para vocês, reserva do possível, tem a vedação ao retrocesso social e nós temos também a vedação da proteção insuficiente. Então você já ouviu falar em princípio da proporcionalidade e razoabilidade, não é mesmo? O princípio da proporcionalidade e razoabilidade, ele tem sua raiz, ou seja, tem sua origem lá no princípio do devido processo legal. Quando o artigo 5º, inciso 54, destaca que ninguém perderá sua liberdade ou seus bens sem o devido processo legal, esse devido processo legal, ele pode ser formal, ele é subdividido, né, em devido processo legal formal e o devido processo legal material. O devido processo legal formal significa que para que uma pessoa perca a liberdade ou os bens, tem que seguir procedimentos normativos. É só isso. Formalidades. Ok. Agora, o devido processo legal material ou substancial representa uma certa proporcionalidade e razoabilidade na ação do Poder Judiciário que determina a perda da liberdade ou a perda dos bens. Então, se ninguém perderá, você tem lá o artigo 554, ninguém se perderá não, ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem um devido processo legal, a decisão da perda da liberdade ou privação da liberdade dos bens tem que ser proporcional, tem que ser razoável. Então, o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, numa visão mais tradicional, ele veio para limitar o abuso do poder estatal. Mas numa visão mais contemporânea, você tem que o princípio da proporcionalidade, razoabilidade, oriundo do devido processo legal, ele visa garantir uma certa proibição a uma proteção insuficiente pelo Estado. Ou seja, o Estado agindo proativamente tem que garantir uma proteção suficiente a essas pessoas. Agora, caso o Estado não garanta uma proteção suficiente às pessoas, eu tenho uma violação às disposições previstas lá na parte dos direitos sociais e também no princípio da proporcionalidade na nova versão. Quando a questão ela destaca que o controle jurisdicional das políticas públicas envolve uma composição, principalmente direcionada, tendo como norte os direitos sociais, envolve aqui uma composição de parâmetros como
reserva do possível, mínimo existencial, vedação ao não retrocesso, tudo bem? Ou seja, não pode retroceder, os direitos conquistados não podem retroceder. E a proibição da proteção insuficiente, todos esses são parâmetros para as políticas públicas. Então, a alternativa B é a nossa alternativa correta. Deu para entender? Legal? Então vamos na tela? Então joga lá na tela, por gentileza. Analisando o que está aqui na tela, vamos lá com calma, eu tenho que o controle jurisdicional das políticas públicas de direitos sociais encontra, dentre outros, os seguintes parâmetros de sindicabilidade: reserva do possível, mínimo existencial, proibição do retrocesso social e proibição da proteção insuficiente dos direitos fundamentais. Tudo bem? Então essa é a nossa alternativa. Peço desculpas aí ao pessoal que eu estou sem óculos e sem a lente de contato, então tá difícil ler, o computador aqui é pequeno e aí fica ruim. Mas vamos lá, letra C. A letra C diz o seguinte: segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é cabível a concessão de medicamentos novos e experimentais. Veja lá, não existe nenhuma jurisprudência do STF que vede a concessão de medicamentos novos e experimentais. O que tem é o seguinte: todo medicamento novo ou até medicamento experimental tem que passar pelo controle da Anvisa. É só isso, pessoal. Então, essa alternativa, ela está errada porque é cabível. Riscar aqui o não. Tudo bem? Tranquilo? Então, você tem aí a alternativa A errada, a alternativa B correta, a alternativa C errada. Aqui eu acabei repetindo a questão ou é outra questão? Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui é outra questão. Acho que eu engoli a letra D e a letra E. Mas enfim, peço desculpas. O importante é que a resposta é a letra B. Vamos a uma outra questão. Questão de promotor. Vamos lá. Assinale a opção correta, a alternativa correta. Letra A. Os direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988 resumem-se ao elenco previsto no artigo 6º, não se aplicando a este a expressa vedação do disposto no artigo 5º, parágrafo 1º. E o artigo 5º, parágrafo 1º diz o seguinte: os direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata. Então você já está vendo que a questão está errada. Será que não se aplica no artigo 6º que os direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata? É errado isso, mas tudo bem. Está lá, artigo 5º, parágrafo 1º da Carta Magna, o que lhes retira a aplicabilidade direta e eficácia imediata. Tá, vamos aqui analisar determinadas situações. Doutores e doutoras, você que é meu aluno, você sabe que o título 2 da nossa Constituição Federal, ele tem ali a nomenclatura Direitos e Garantias Fundamentais. Ao ler o artigo 5º, parágrafo 2º, não é o primeiro agora é o parágrafo 2º. Quando você lê o artigo 5º, parágrafo 2º, lá está escrito: os direitos e garantias fundamentais não excluem outros decorrentes dos regimes e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais do qual a República Federativa do Brasil seja parte. Não estou lendo em nenhum lugar, peço para que você confira, né? Isso aqui é só uma leitura rápida de decoreba da Constituição Federal que eu estou passando para vocês. Então você tem que o artigo 5º, parágrafo 2º, determina que o título 2 possui uma lista exemplificativa de direitos fundamentais, não se excluindo ali do artigo 5º até o artigo, vamos colocar lá o 17, né, que é a parte dos partidos políticos, ou seja, os direitos fundamentais estão previstos em toda a Constituição Federal e até fora da Constituição Federal em tratados internacionais. Tudo bem? Ok. Quando a questão aqui, a alternativa A, diz que os direitos sociais previstos na Constituição resumem-se ao elenco previsto no artigo 6º, já está errado aí de cara. Por quê? Eu não tenho direitos sociais apenas no artigo 6º. Os direitos sociais podem estar espalhados em outros artigos ou até fora da Constituição Federal em tratados internacionais. Entendeu aqui a dinâmica? Então, letra A está fora. Vamos lá, meu grande amigo Eric, jogando na tela, por gentileza. Eu analisei, então, a letra A. A letra A, ela está errada. Eu vou para a letra B. Letra B de
escola. A letra B diz o seguinte: a perspectiva subjetiva das normas constitucionais de direitos sociais reflete o estrito liame desses direitos com os sistemas de fins e valores constitucionais a serem respeitados e concretizados por toda a sociedade, tais como o princípio da dignidade da pessoa humana, a superação das desigualdades sociais e regionais e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Olha que interessante, né? O tema aqui, encabeçando a alternativa, fala sobre direitos sociais. Perfeito? E aí ele diz que esses direitos sociais refletem aqui um estrito liame desses direitos com os sistemas de fins e valores constitucionais a serem respeitados e concretizados por toda a sociedade. Aí ele traz aqui o princípio da dignidade da pessoa humana. Se você for analisar, a dignidade da pessoa humana, ela é um fundamento da República Federativa do Brasil. Perfeito? Está lá no artigo 1º da Constituição Federal, com soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Fundamento. Superação das desigualdades sociais e regionais está na parte do artigo 3º da Constituição Federal, que trata dos objetivos, assim como construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então estão misturando conceitos e tentando enquadrar os dispositivos que estão do artigo 1º e o artigo 3º dentro aqui do artigo 6º da nossa Constituição Federal. Então essa alternativa B é uma alternativa que está errada. Tudo bem? Então tome um certo cuidado, tá? Vamos lá. Alternativa C. Alternativa C, vamos ver se você vai acertar. Diz assim: a função dos direitos sociais constitucionais, como o direito a prestações materiais, é somente uma das espécies no âmbito das possíveis disposições subjetivas decorrentes das normas de direitos sociais, visto que, além de assumirem nítida função defensiva, negativa no caso, atuando como proibições de intervenção, também implicam em prestações do tipo normativo, ou seja, prestações positivas. Vamos lá, futuros delegados, futuros magistrados, pessoal, membros do Ministério Público, né, defensores e assim vai, e afins, né, da área jurídica e também sem ser da área jurídica. Quando você analisa ali a terminologia, gerações ou dimensões dos direitos fundamentais, há uma crítica, né, na doutrina, porque esse posicionamento não é pacífico. Mas não é pacífico por quê, professor? Aquele que defende, ou melhor dizendo, a parte da doutrina que defende a terminologia gerações, destaca que a geração em si é a melhor nomenclatura porque é uma composição das gerações. Mas o pessoal lá que defende a nomenclatura de dimensão diz o seguinte: olha, não tem nada a ver a terminologia geração, porque quando você fala em segunda, terceira, quarta, quinta geração, dá a entender que todas essas posteriores superam as anteriores. Então a melhor terminologia seria dimensão. Aí vem o pessoal das gerações e fala o seguinte: não, dimensão não, porque já existe uma classificação de dimensão objetiva e dimensão subjetiva dos direitos fundamentais. Enfim, o que eu quero deixar claro para vocês? Eu quero deixar claro que as gerações ou dimensões dos direitos fundamentais, e aqui no nosso curso nós estudamos até a 6ª geração e 6ª dimensão, que são as cobradas em concurso público, eu comentei com vocês que essas gerações se complementam, não é verdade? Então, quando você tem a 2ª geração ou 2ª dimensão, que é a geração dos direitos sociais, essa geração complementa a anterior. Isso é uma característica até da nossa Constituição mesmo. A nossa Constituição não é uma Constituição dirigente? O que é uma Constituição dirigente? É aquela Constituição que, além de proteger os direitos já conquistados, essa Constituição exige do Estado uma ação proativa. Então, quando eu tenho uma geração formada por direitos sociais, ou uma dimensão formada por direitos sociais, ela tem duas funções.
ela acumula a função anterior. Qual era a função anterior? Limitar o abuso do poder estatal. E aí ela tem um plus. Qual é o plus? Exigir do Estado uma ação proativa, estabelecendo normas positivas para o Estado, né, criar, garantindo direitos positivos ao cidadão. Entendeu essa dinâmica? Agora fica mais fácil de você entender a alternativa C. Eu vou ler para você a alternativa C novamente. Então, na tela, por gentileza, olha só. A alternativa C, então, ela diz o seguinte, deixa eu só ajeitar aqui rapidamente. A função dos direitos sociais constitucionais como direito a prestações materiais é somente uma das espécies no âmbito das possíveis posições subjetivas decorrentes das normas de direitos sociais. Visto que, além de assumirem uma nítida função defensiva negativa, acumulando ali a primeira geração, enfim, está lá atuando como proibições de intervenção, também implicam em prestações do tipo normativo, ou seja, prestações positivas. Não é mais ou menos o que eu falei? É. Então, essa alternativa C é uma alternativa correta. Ok? Beleza? Beleza. Vamos à alternativa D. A alternativa D diz o seguinte: da perspectiva subjetiva das normas constitucionais de direitos sociais, decorre uma eficácia dirigente ou irradiante que impõe ao Estado o dever permanente de realização dos direitos sociais. Exatamente o que eu comentei com vocês. Além de permitir às normas de direitos sociais operarem como parâmetro tanto para aplicação e interpretação do direito infraconstitucional, quanto para a criação e desenvolvimento de instituições, organizações e procedimentos voltados à proteção dos direitos sociais, o que inclui a vedação de cunho retrospectivo. Que questão legal, né? E aí você deve estar pensando aí, que tiro foi esse? Não é esse igual a música? Professor, essa questão está certa, né? Eu falei, não, não está certa. Você quer saber o erro? Olha que interessante, né? O erro está aqui, ó. Não é sobre a perspectiva subjetiva. Os direitos sociais, quando você analisa uma perspectiva subjetiva, o próprio nome diz, né? Sujeito, uma perspectiva pessoal. Então, numa perspectiva pessoal, será que os direitos sociais é composto de normas constitucionais de eficácia dirigente e radiante? Tem que pensar o seguinte: quando você estuda a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, essa é a dimensão do efeito irradiante dos direitos fundamentais. Então, a questão ela só está errada porque trouxe perspectiva subjetiva, não é perspectiva objetiva. Todo o efeito irradiante ou dirigente decorre de uma perspectiva objetiva. Tudo certo? Eu sei que você está aí pensando, meu Deus do céu, que questão difícil. Olha, pessoal, tem que mostrar para você a realidade do concurso público. Eu não trabalho com questões muito fáceis. É que, porra, questão fácil é para massagear o ego e você ficar feliz e na hora da prova você vê que a realidade é diferente. Não é esse o propósito aqui. Tá ok? O propósito aqui é trabalhar num nível acima. Provas difíceis, tá bom? Se a prova for fácil, legal, você já vai estar preparado. Mas o que envolve aqui é só a interpretação de texto e, claro, os conceitos jurídicos que não são tão difíceis. É isso. Vamos fazer o seguinte? A alternativa D, então, está errada. Vamos para a alternativa E, a última alternativa. Então, na tela, eu tenho aqui a alternativa E. A alternativa E destaca o seguinte: o conteúdo do chamado mínimo existencial, como obrigação de cumprimento de direitos sociais pelo Estado, deve, em sua dimensão positiva, compreender o conjunto de garantias materiais para uma vida condigna, no sentido de algo que o Estado não pode subtrair do indivíduo e, ao mesmo tempo,
na dimensão negativa, algo que cumpre ao Estado assegurar, mediante prestações de natureza material. Então, olha que interessante, isso aqui tem que ler com muita calma. Vamos lá? O conteúdo do chamado mínimo existencial, com obrigação de cumprimento de direitos sociais pelo Estado, deve, em sua dimensão positiva, olha aí, ó, aí eu quero só mostrar uma coisinha para vocês. Em sua dimensão positiva, compreender o conjunto de garantias para uma vida digna, no sentido que o Estado não pode, aqui ó, isso que eu quero, ó, o Estado não pode subtrair do indivíduo. E ao mesmo tempo uma dimensão negativa. Aí olha só o que eu quero mostrar, vamos lá. Será que eu consigo alterar a cor aqui? Cor da tinta. Deixa eu pegar aqui uma azul, né? Vamos botar aqui, ó, dimensão negativa. Algo que cumpre ao Estado assegurar. Então, o Estado assegura na dimensão negativa prestações de natureza material. Pessoal, os conceitos foram trocados. Por quê? A dimensão negativa é aquela que o Estado não pode cometer abusos. Então, a dimensão negativa, ela está aqui em cima, ó. O Estado não pode subtrair do indivíduo. E a própria dimensão positiva é que o Estado tem que agir proativamente. É o que o Estado deve assegurar. Entenderam a ideia? Então, essa alternativa, ela está errada porque houve essa troca. Então, doutores e doutoras, a alternativa correta nessa questão é a letra... Cadê? Letra C, não é isso? Ah, tá lá. Letra C. Tudo bem? Perfeito? Então é isso aí. Deixa eu só voltar aqui. Respirou fundo. Então nós estamos trabalhando aqui com as questões de prova. E pessoal, tendo aí um nível de aprofundamento, o que você tem que saber na parte de direitos sociais envolvendo, né, a questão doutrinária até ali a parte introdutória do artigo 6º. Tem que saber que existe a reserva do possível, o mínimo existencial, a vedação do não retrocesso e a vedação das proteções insuficientes. Tem que saber que os direitos sociais compõem a segunda geração ou segunda dimensão, que é uma complementação da primeira dimensão ou geração. Ou seja, a segunda geração ou dimensão, além de agregar as características da geração anterior, ela exige do Estado uma ação proativa. E quando exige do Estado uma atuação proativa, estou falando de uma dimensão positiva. Quando limito o abuso do poder estatal, estou dizendo que há uma dimensão negativa. Tudo bem? Então é isso que é o mais cobrado em concurso público nessa parte doutrinária. Vamos fazer o seguinte, temos aqui uma última questão, e essa última questão é para você julgar se está certo ou se está errado. Eu adaptei a questão porque era múltipla escolha, e aí eu peguei só uma alternativa, mas você vai ver que o tamanho da alternativa preenche todo o slide, né? Não vou falar toda a folha, mas todo o slide aqui. Então na tela, por gentileza, meu amigo Eric, vamos trabalhar com mais uma questão de prova. Então trabalhando aqui com uma questão de prova, essa questão para julgar certo ou errado, e a questão diz assim: a noção de mínimo existencial que resulta por implicitude de determinados preceitos constitucionais, Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3º e artigo 3º, inciso 3º. Então deixa eu só estabelecer aqui, o primeiro inciso 3º, salvo engano, é cidadania, né? Socidiva falou isso. É a dignidade da pessoa humana, é o inciso 3º do artigo 1º. Tá? O artigo 3º, inciso 3º, eu acho que é garantir uma sociedade livre, justa e solidária, não lembro exatamente, mas vamos lá. Compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna
em ordem a assegurar à pessoa acesso efetivo ao direito geral de liberdade e também a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras de plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Então, doutores e doutoras, analisando essa questão, você tem o conceito de mínimo existencial. E o mínimo existencial, ele está vinculado, o conceito, né, de mínimo existencial, ele está vinculado à questão da dignidade da pessoa humana. Então, o mínimo existencial representa um núcleo duro de direitos fundamentais que são intangíveis, que o Estado não pode abrir mão dizendo eu não vou cumprir, né, esses direitos. Não pode fazer isso. Ah, mas que direitos são esses? Até a própria questão fala saúde, assistência social, moradia, alimentação, segurança. Então, essa questão aqui, que é uma alternativa, que eu só adaptei, só peguei a alternativa, ela está correta, mas você vê que questão grande, né? Tem que ler com calma. Então, na tela, por gentileza, que eu vou colocar o gabarito pessoal. Então, o gabarito aqui dessa questão de promotor é correto. Cadê? Vamos lá. C de correto. Tá? Legal. E aí agora nós vamos entrar no famoso artigo 7º da nossa Constituição. Analisando aqui o artigo 7º da Constituição Federal, você tem, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então você vê que está sublinhado a terminologia, ou melhor dizendo, o termo, né, trabalhadores. E aí vem a pergunta, né, qual é o conceito de trabalhador? Quem é o trabalhador? É claro que a intenção não é estabelecer uma aula aprofundada na parte do direito do trabalho. Mas numa noção geral, o trabalhador, ele é uma pessoa física, então vou colocar essa característica. Essa pessoa física, ela presta serviços, então vamos lá, ok? Ela presta serviços gratuitamente? Não, é mediante salário, ok? Com uma característica de subordinação e exercendo uma atividade contínua. Tudo bem? Esse é o trabalhador que é visualizado dentro do artigo 7º da nossa Constituição Federal. E aí existe uma característica interessante. A própria Constituição Federal, numa evolução jurídica, estabeleceu direitos que são, em regra, iguais para os trabalhadores urbanos e rurais. E antigamente eram diferentes. Então você tem aqui que o trabalhador urbano, ele terá, em regra, os mesmos direitos do trabalhador rural. Ok, mas professor, vamos lá. Olha só que interessante. Ao analisar essas questões em que você vê que trabalhador é uma pessoa física que presta serviços, né, subordinada mediante salário, exercendo aqui atividade contínua, isso tudo na visão do artigo 7º da nossa Constituição. E aí o próprio artigo 7º, ele entende que os trabalhadores urbanos, eles terão os mesmos direitos dos trabalhadores rurais, isso em regra. Por que em regra, pessoal? Porque, é claro, tudo depende de uma análise peculiar da condição desse trabalhador, da vida cotidiana desse trabalhador urbano ao ser comparado com um trabalhador rural. Tudo bem? Vou te dar um exemplo. Mas antes de dar um exemplo, eu provoquei aqui o meu amigo Eric, eu cheguei na sala e falei assim, rapaz, aqui tá um calor do caramba. Aí ele falou assim, então tá bom, botou aqui no modo Sibéria e tá vindo um vento aqui na minha canela, que eu vou falar pra você, acho que na hora que eu levantar, vai quebrar toda a minha canela, tão dura que tá do vento. Tenta regular, beleza, meu amigão. Então é o seguinte, olha só que interessante. Nós temos aqui uma peculiaridade. Vou puxar o penal, olha só que interessante, vamos puxar o penal aqui, para você entender essa peculiaridade. No penal não tem um furto noturno?
não é verdade? Você tem aí o furto noturno, que gera aumento de pena, não é isso? Tá. E aí eu te pergunto, esse furto noturno que gera aumento de pena, a pergunta é, em que horário ele deve ocorrer para que seja estabelecido o furto noturno? Você vai ver que boa parte da doutrina em si, até o do meu amigo Kleber Masson, que inclusive eu estou sorteando um livro dele no Instagram, ele destaca o seguinte, olha, o trabalhador rural, ele dorme cedo. Então, se ele dorme cedo, o horário do furto noturno vai ser, sei lá, 8 horas da noite. Situação hipotética, tá? 8 horas da noite. Agora, o trabalhador urbano, ele é um trabalhador que tem um horário um pouquinho diferenciado e ele dorme mais tarde, é comum, é costume ali da sociedade. Então, o furto noturno seria lá a partir das 10 horas da noite? Não sei, estou citando aqui uma situação hipotética. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que existem peculiaridades que são detalhadas na CLT, por exemplo, ou seja, em legislações. A Constituição diz, em regra, os trabalhadores urbanos terão os mesmos direitos dos trabalhadores rurais. Mas isso é uma regra, e toda regra possui aí a sua exceção numa análise mais clínica, mais detalhada. Ah, mas professor, por que você está falando isso? Porque está caindo em prova, pô. Jamais estaria aqui para falar para vocês que não cai em prova. Não, isso cai em prova. Inclusive, eu acho que eu vou fazer até uma questão de prova agora sobre esse tema. Beleza? Então, na tela, por gentileza, vamos lá. Olha só. Analisando aqui na nossa tela, eu tenho a seguinte questão. Uma questão de procurador do trabalho. Olha lá. O conceito de mínimo existencial pode ser equiparado no campo constitucional trabalhista ao de patamar civilizatório mínimo que a ordem jurídica constitucional internacional, ratificada e infraconstitucional heterônoma estatal, assegura à pessoa que vive de seu trabalho empregatício ou equiparado. Professor, você deve estar pensando assim, me dá um minuto que eu vou ter que tomar uma para entender primeiro o que está escrito aí, né? Vou ter que tomar um gole de cachaça, de uísque, ou uma coisa assim, né? Mais aí diferenciada, para entender. Falei, não, filho, fica calmo, porque eu sei que realmente é complicado. Então, uma segunda leitura tem que ser feita com calma. Agora eu vou ler e tentar explicar para você, apertando a tecla SAP. O conceito do mínimo existencial, então você tem que saber o que é mínimo existencial, pode ser equiparado no campo constitucional trabalhista, perfeito? Então, o mínimo existencial na visão do direito do trabalho em si, ao patamar civilizatório mínimo que a ordem jurídica constitucional e internacional por meio da OIT, ratificada e infraconstitucional heterônoma estatal, perfeito? Aqui é só farofada, dizendo o seguinte, olha só, o mínimo existencial que dentro do campo constitucional, que engloba, né, o campo constitucional trabalhista, ele vai assegurar, então estou tentando aqui, né, resumir, vai assegurar a pessoa humana que vive do seu trabalho empregatício ou o equiparado, perfeito? Ou seja, o Estado tem que garantir o mínimo existencial para os trabalhadores ou equiparados a trabalhadores, sim ou não? Sim. Tudo bem? Então tá aí, ó, questão, ou melhor dizendo, item correto. É difícil? Não, não é tão difícil, né? Então, eu tenho um grande amigo, que ele pode jogar aqui para mim, Kleber, por gentileza? Eu tenho um grande amigo que ele é procurador da República, né? E, salvo engano, acho que ele foi considerado o procurador da República mais novo do Brasil na época. Ele se formou na faculdade com 22 anos e com 23 anos ele foi aprovado no concurso de procurador da República. Você fala, é impossível. Cadê o tempo de atividade jurídica? Ele deu tanta sorte que o concurso iniciou em 2004, e aí o concurso terminou em novembro de 2004 com a prova oral. Perfeito. Quando o concurso terminou em novembro de 2004, em dezembro de 2004, veio a emenda 45. E a emenda 45
exigiu ali dos cargos de membros do Ministério Público, membros da magistratura, o tempo ali da atividade jurídica, em tese ali os 3 anos, perfeito? Então ele foi aprovado no concurso de procurador sem ter a exigência da atividade jurídica na época. Mas enfim, e o que esse meu amigo fala, né, o Leandro? Ele diz o seguinte, cara, quando eu estudava ali e vi uma questão e tinha muita coisa que eu não entendia nada, eu ficava pensando igual como se eu estivesse estudando um texto de língua estrangeira. Eu não ficava ali me pontuando em todos os detalhes. Eu tentava primeiro captar a ideia central do texto. E aí depois que eu captava a ideia central do texto, eu ia ver se aqueles detalhes eram relevantes ou não. Então, por exemplo, o que eu fiz aqui com vocês? Eu captei a ideia central do texto e vi que os detalhes, ó, tudo farofada, não interfere em nada. Então esse item está correto. Então essa dica aí da experiência do meu amigo, que eu passo para vocês, que quando você se deparar com um texto rebuscado, com um português rebuscado, tente captar a ideia central e depois analise de forma detalhada se aquilo é relevante ou não. Tudo bem? Vamos então ao item 2 da questão. O item 2 da questão, vamos lá, tá aí, ó. O item 2 da questão diz o seguinte, então vimos que o item 1 está correto e agora vamos para o item 2. O item 2 destaca o princípio da proibição do retrocesso ostenta suporte constitucional, por exemplo, no dispositivo da Constituição da República, que estabelece que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Legal. Então vamos lá. Olha só que interessante, né? Esse item 2, ele praticamente vai ter ali como base normativa o artigo 5º, parágrafo 2º. E nesse bloco eu citei o artigo 5º, parágrafo 2º. O que diz o artigo 5º, parágrafo 2º? Os direitos e garantias fundamentais não excluem outros decorrentes do regime ou dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais do qual a República Federativa do Brasil seja parte. É isso que diz o artigo 5º, parágrafo 2º. E aí você tem uma questão que diz que a proibição do retrocesso, ela ostenta ali um suporte constitucional nesse princípio, ou melhor dizendo, isso, no dispositivo, nem fala princípio, desculpa, fala no dispositivo constitucional que diz que os direitos fundamentais possuem uma lista exemplificativa. Como é que é a lista exemplificativa em latim? Você sabe? Números apertos. Perfeito? E lista taxativa? Números clausus. Isso define na hora da prova. Hein? Cuidado. Perfeito? Então, a proibição do retrocesso, ela tem ali como suporte o dispositivo em que os direitos e garantias fundamentais possuem uma lista exemplificativa? Sim ou não? Sim. Perfeito? Porque quanto mais amplo a proteção, a proteção dos direitos fundamentais, maior será a vedação do retrocesso. É isso. Então, esse item aqui, interessantíssimo, é um item que está correto. Viu como é que a questão é fácil? Fácil, só é grande, trabalhosa, enfim, mas é fácil. Então, na tela, por gentileza, vamos lá. Vamos lá, meu grande amigão. Aqui, ó, item 2 é um item que está correto. Vou colocar aqui, deixa eu só alterar minha caneta. Alterando a caneta, certo, está em azul. Deixa eu só mudar a cor de uma vez, porque esse azul aqui está me incomodando. Deixa eu pegar um vermelhão sangue aí, tá aí, ó. Em homenagem ao pessoal do penal, que gosta de sangue, né? Então tá aí, ó. C de certo, o item 2. Vamos aqui ao item 3. O item 3 destaca o seguinte: a igualdade entre empregados urbanos e rurais, fixada na Constituição da República, é plena, tendo provocado a não recepção das distintas regras diferenciadas da legislação trabalhista rural precedente a 1988, ou seja, na Constituição
anterior, precedente à Constituição, ou seja, que estava na Constituição anterior, ou seja, precedente na Constituição de 88. Então, doutores e doutoras, olha só, nós sabemos que a nossa Constituição Federal, ela destaca a igualdade entre trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais, beleza? Será que essa igualdade ela é plena ou só uma regra? Não foi aquilo que eu comentei com vocês? Por exemplo, a nossa Constituição Federal destaca que o trabalhador ele tem ali um adicional noturno, legal? E aí eu pergunto para você, na CLT, você tem um tratamento diferenciado. Se for trabalhador rural, o adicional noturno é a partir de tal hora. Se for trabalhador urbano, o adicional noturno é a partir de um horário mais acima um pouco, né? Então, essa igualdade entre trabalhadores urbanos e rurais, ela é plena? Não, não é plena. Ela tem ali peculiaridades. É por isso que esse item 3, ele é um item errado. Mas se eu continuar aqui, tendo provocado a não recepção das distintas regras diferenciadas da legislação trabalhista rural, quer dizer, o fato de ter uma igualdade plena de direitos de trabalhadores urbanos e rurais, e isso foi motivo para que normas da legislação vigente na Constituição anterior não fossem recepcionadas, nada a ver, não tem nada disso. Tudo bem? Então, item 3 é um item errado. Então nós vimos que o item 1 está certo, o item 2 está certo, o item 3 está errado. Acho que tem um item 4, não lembro. Vamos lá? Na tela então, deixa eu só marcar aqui para vocês que o item 3 é um item errado. Vamos lá. Vamos ver se tem item 4. Tem item 4. O item 4 diz o seguinte: a efetividade, proteção e justiciabilidade dos direitos individuais e sociais trabalhistas fundamentais devem se compatibilizar com o princípio da segurança jurídica, o que atrai, desse modo, a cláusula da reserva do possível, de maneira a atenuar o princípio constitucional do amplo acesso à jurisdição. E aí? Entendeu? Complicado? Segunda leitura? Segunda leitura. Então vamos lá, deixa eu tomar aqui um negócio diferenciado, né? Mentira, estou tomando água, tá, pessoal? Vocês vão pensar que é verdade. Olha lá, a efetividade, proteção e justiciabilidade dos direitos individuais e sociais trabalhistas fundamentais devem se compatibilizar com o princípio da segurança jurídica, o que atrai, desse modo, a cláusula da reserva do possível. Então, o princípio da segurança jurídica, vinculado, segundo a questão, à cláusula da reserva do possível, de maneira a atenuar o princípio constitucional do amplo acesso à jurisdição. Rapaz, eu estou achando que nessa questão aqui, nessa alternativa, né, esse item da questão, o examinador ele tomou algum negócio ali também diferenciado, ou fumou alguma coisa diferenciada, perfeito? E misturou todos os conceitos, não tem nada a ver, não tem nem como arrumar. Perfeito? Tem nem como arrumar. Olha só, o princípio da segurança jurídica não tem nada a ver com cláusula de reserva de jurisdição, que eu já expliquei isso para você, que não tem nada a ver com o princípio do acesso à justiça. Tudo bem? Então deve ser um examinador das antigas, né, que ainda tem aí está sofrendo os efeitos do Woodstock, e essa alternativa é uma alternativa errada. Então, doutores e doutoras, nós temos que o item 1 certo, item 2 certo, item 3 errado, item 4 errado. Então, só 1 e 2 correto. Então, é bom sempre olhar isso aqui, né? Correto. Eu já errei várias questões de prova assim, ó. Assinale a alternativa correta. Aí estava incorreto. Eu me lasquei. Então, é bom sempre olhar, tá? Então, resposta, letra A. Ok? Beleza? Tranquilo? Vamos, então, agora fazer... O que eu vou trabalhar com vocês? Vou mostrar uma tabela comparativa, tá, dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais
e vou comparar com os direitos do servidor público e também com os direitos do doméstico. Tudo bem? Então o que acontece? Olha só, não vou me aprofundar muito dentro aqui do tema, justamente porque a nossa aula ela é de direito constitucional, não é de direito do trabalho. O professor de direito do trabalho vai aprofundar isso aqui. Meu amigo Leandro Antunes, né, vai aprofundar dentro desse tema. Mas, estatisticamente falando, cai muitas questões de prova envolvendo comparações dos direitos que um trabalhador urbano rural tem em relação dos direitos que o servidor público tem em relação ao trabalhador urbano e rural. Será que são todos os direitos do trabalhador urbano e rural que um servidor público terá? Não. Será que são todos os direitos do trabalhador urbano e rural que serão aplicados para o doméstico? Também não. Tá? Então cai esse comparativo com o doméstico? Cai um comparativo com o doméstico. Mas o que cai mais é comparativo dos direitos do trabalhador urbano ou rural, juntamente com o servidor público. E aí eu fiz uma tabelona, infelizmente é decoreba, aqui não tem jeito, não tem para onde fugir, é a decoreba que cai, então vamos aí trabalhar de uma forma diferenciada com essa decoreba. Por que diferenciada? Porque eu vou explicar um pouquinho, vou ler contigo e aí eu faço exercício. Explico um pouquinho, faço exercício. Se tiver alguma questão jurisprudencial, doutrinária, enfim, e aí eu explico, faço a questão de prova com vocês, tá bom? Pode ser assim? Então, pode ser que só pode ser, né? Porque não tem como você... E aí, falou o quê? Não escutei o que você falou? Mas vamos lá, vamos meter bronca aí. Mete lá na tela, por gentileza, e vamos trabalhar com o comparativo. É o que temos para hoje, tá? Então, olha só que interessante. Eu tenho aqui, até peço desculpas porque deve estar pequeno na tela, eu tive que diminuir a letra, não tem jeito. Mas o primeiro item aqui, que é direito do trabalhador urbano e rural, é a relação de emprego. Deixa eu só aumentar a caneta aqui, que vai ficar mais fácil. Tá lá, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá, indenização compensatória, dentre outros. Então você tem aqui a questão da despedida arbitrária ou sem justa causa com indenização. Será que servidor público pode ser despedido de forma arbitrária ou sem justa causa com direito à indenização? Não, porque servidor público, em regra, tem a estabilidade. Por isso que eu faço um X aqui. E o doméstico pode ser demitido, né? Pode ter ali a despedida dele arbitrária ou sem justa causa? O doméstico pode, tá lá. Tudo bem? Então é esse comparativo que eu vou fazer com vocês. Quando ali o doméstico ou o servidor público tiver aquele direito do trabalhador urbano rural, eu coloco do lado igualzinho. E aí fica mais fácil para você memorizar, tá? Vamos lá. Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário, é uma garantia do trabalhador urbano rural. Será que o servidor público tem direito a seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário? Doutora? Não, porque servidor público, ele tem direito à estabilidade, então não tem seguro-desemprego. Então vamos lá, faço o X. Agora o doméstico tem seguro-desemprego em face ali de um desemprego, em caso, né, de um desemprego involuntário? E aí? Tem ou não tem? Tem. Tudo bem? Então vou colocar, tá aí, ó, do ladão. Ok? Ok. Fundo de garantia por tempo de serviço. Servidor público tem. O FGTS? Não, não tem FGTS. Perfeito? E o doméstico tem? Tem. Mas professor, o doméstico tem tudo. Olha, cuidado, hein? Nem tudo. Você vai ver que tem alguns direitos, trabalhador urbano e rural, que o doméstico não tem. Ok, segura um pouquinho aí, que nós vamos, né, trabalhar com outros tópicos. Beleza? Então tá lá. Salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos, que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a vinculação para qualquer fim. Isso aqui parece piada, né? Doutores e doutoras, quando você tem aqui o salário mínimo, será que o servidor público tem direito a salário mínimo?
E aí, tem ou não tem? Tem, então vamos colocar do lado. E o doméstico, tem ou não tem? Tem. Perfeito? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. E aí eu gosto sempre de fazer essa pergunta em sala de aula, que o pessoal às vezes confunde muito, né, o conceito de salário mínimo. Quanto é o salário mínimo? Vamos lá. Vamos ver se o meu amigo Eric aqui sabe. Ô Eric, quanto que é o salário mínimo aqui no Rio de Janeiro? Você sabe quanto é, mais ou menos, em base? Eu não sei. Você sabe? Tá, não sabe também. Mas deixa eu perguntar uma outra coisa. Quanto é o salário mínimo em São Paulo? Você acha que é a mesma coisa? Você acha que é diferente? O que você acha? Mesma coisa? E no Ceará? O que você acha? É diferente, né? Temos aqui a participação exclusiva do Eric, ele veio da caravana, né, do Ceará, tá aí com a gente. Então, olha só que interessante. Salário mínimo, ele é nacional, não tem diferença, Eric. Isso aí é até uma certa lenda urbana, porque o pessoal confunde salário mínimo com piso salarial, perfeito? O piso salarial, ele é diferenciado em decorrência da categoria. Agora, salário mínimo é um só para todo o território nacional. Ele é nacional. Então, se você até olhar aqui na nossa Constituição Federal, está expresso isso, não tem o que discutir. Salário mínimo nacionalmente unificado. Ah, Eric, o pessoal está duvidando. Escutei aqui. Não, eu duvido, professor. Então, coloca lá na tela, para o pessoal, por gentileza, para o pessoal dar uma visualizada. E aí, vou mostrar aqui. Não dá para ampliar, mas dá para a gente dar uma pintada aqui, dar um jeito aqui de chamar a atenção. Aqui, ó, o salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado. Então, o salário mínimo ele é um só para todo o território nacional. E quem tem direito ao salário mínimo? O servidor público, o doméstico e, obviamente, o trabalhador urbano rural. Tudo bem? Tranquilo? Então, brincadeiras à parte com o meu amigo. Vamos dar sequência à nossa aula. Está lá, ó, piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Olha só, se você for pensar numa lógica, aí você vai tentar imaginar, será que o servidor público tem piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho? A nossa Constituição Federal, ela não estabeleceu previsão de piso salarial para o servidor público. Tudo bem? Tranquilo? E aí teve uma vez que o aluno falou assim, pô, aí não tem nexo, né? E esse aluno, ele é policial civil. Ele falou assim, poxa, o delegado de polícia civil no Rio de Janeiro ganha X, o delegado de polícia civil no Espírito Santo ganha Y, e assim vai. Cada estado é um subsídio, né, diferenciado. Eu falei assim, é verdade. Então isso não seria um piso salarial? Olha, aí eu disse para ele, eu nunca li nada sobre isso. Mas para sua prova, se disser que o servidor tem piso salarial, você coloca que não. Isso é o mais importante. Tudo bem? E o doméstico tem piso salarial? Pasmem. Doméstico também não tem piso salarial. Então, vamos colocar aqui, ó. Pum. Doméstico não tem piso salarial. Tudo bem? Ah, professor, e a irredutibilidade de salário? Salvo disposto em convenção, acordo coletivo. Doméstico tem? Tem. Doméstico tem. E servidor público não tem não, professor? Não tem não. Não tem não. Tudo certo? Tranquilo? Então, pessoal, olha só. Eu vou ter que, o nosso tempo aqui já se esgotou, tá no limite. Eu vou ter que encerrar a nossa aula e no próximo bloco eu já vou dar sequência fazendo exercício. Não sai daí não, vai lá tomar um café, faz aí uma flexão de braço, um polichinela e manda ver, beleza? Fique com Deus, um forte abraço. Galera do Insta, vou parar um pouquinho, tá? Rapidinho. E depois eu vou voltar corrigindo exercícios e metendo bronca na parte teórica, tá? Vou voltar ainda agora, daqui a 5 minutinhos já vou estar voltando. Tudo bem? Tranquilo? Vocês estão aí, não? E aí? Beleza? Então sim, mandou um sino de vida ali. Então vamos lá, vai encerrar e daqui a pouquinho a gente volta.